Não, eu não sou hipocondríaca, não sou, mas eu fico temerosa, eu fico nervosa quando eu tenho que ir à casa lá dessa Vitória, compreende? No bairro, não sei, eu tenho a sensação, a impressão de que eu estou entrando numa zona endêmica. Pobreza pega como sarna, pega como um vírus, entra pela pele, pela respiração. Eu controlo a minha respiração, eu prendo o meu ar sem querer. Não toco em nada para não me contagiar, nada. E os biscoitinhos, tem os biscoitinhos daquela pobre diaba daquela empregada. São letais, resistentes a qualquer antídoto. Eu não sei como eu não morri. E a minha doce bisneta, tão frágil, tão delicada, come aquilo. Medeiros. Entrando no ar agora mais o vídeo do canal Tô na Quarentena. O vídeo de hoje, termina essa sequência de especiais no mês de novembro. Durante o mês de dezembro teremos apenas 2 especiais, mais alguns vídeos de curiosidade, e a decisão por enquanto é encerrar o canal nesse ano de 2020 mesmo. Mas bom, vamos falar de coisa boa. A novela fez aniversário no dia 7 de novembro desse ano de 2020. Ela foi escrita por Silvio de Abreu, dirigida por Denise Saraceni, e protagonizada por Glória Pires, Tony Ramos, Fernanda Montenegro, Marcelo Antoni e Cláudia Abreu em seus respectivos personagens. Júlia Assunção, Nikos Petrakis, Bia Falcão, André Santana e Vitória Rocha. Estamos falando de Belíssima, que completou 15 anos da exibição original do seu primeiro capítulo. Roda a vinheta. Hora de escutar Caetano Veloso, coloca aí. Choque entre o azul, vai lá, Lohane. Choque entre o azul e o cacho de acácias. A história começa na Grécia, quando Pedro e Vitória preparam o seu casamento. Pedro é neto da poderosa Bia Falcão, uma mulher ardilosa capaz de tudo para atingir seus objetivos. Bia Falcão é a vilã da história. Rica, fria e calculista, ela é contra o casamento de seu neto com Vitória, uma ex-menina de rua, e tenta separá-los a qualquer custo. A neta mais velha de Bia, Júlia, também sofre com as maldades da avó. Júlia é dona e administradora da belíssima, reconhecida e luxuosa fábrica paulista de roupas íntimas, que fora de sua mãe. Na Grécia, onde Pedro e Vitória moram com a filha Sabina, o irmão de Vitória, Tadeu, também vive o alegre Nikos Petrakis, padrinho de Sabrina, um grego que trabalha no bar de Pedro e Vitória. Nikos se aproxima de Júlia ao conhecê-la no dia do casamento dos patrões e compadres. A trama dá uma reviravolta quando uma tragédia modifica a vida de todos. Na Grécia, Pedro é misteriosamente assassinado e Vitória, sem alternativas para sobreviver, decide voltar para o Brasil com a família. Algumas tramas paralelas ganharam destaque ao decorrer da trama, que foi o caso da família do turco Murat e sua esposa, a grega Katina, com seus filhos Semil, Safira e Narciso, e seus netos Giovana, Maria João, Isaac e Mateus. O casal Safira e Pascoal, a rivalidade de Giovanna e Érica para disputarem a vaga como modelo principal da agência de Rebeca e Karen, o garoto de programa Mateus, que é disputado por Ornella e Bia Falcão, Gigi e suas ex-vedetes Mary Montilla e Guida Guevara, o quarteto amoroso Semil, Mônica, Alberto e Rebeca, e o casal Dagmar e Fladson. Cláudia Abreu chegou a recusar o papel da protagonista Vitória, uma vez que desejava engravidar. A atriz já havia recusado o convite para protagonizar América pelo mesmo motivo, porém foi convencida por Silvio de Abreu a adiar os planos mais alguns meses. Depois de celebridade, se eu não me engano, a Cláudia Abreu recusou América, recusou Belíssima de início e recusou também protagonizar Paraíso Tropical. A cantora Kelly Key foi convidada para interpretar a fogosa Giovanna, porém recusou para focar em sua carreira musical. Isis Valverde, até então uma atriz iniciante antes de participar do remake de Sim a Moça, chegou a fazer teste para a personagem, mas foi recusada, sendo que Paola Oliveira foi escolhida na sequência após uma série de testes. A Paola fala que essa foi a primeira novela da carreira dela, mas não foi não, tá gente? A primeira novela da carreira dela mesmo foi na Record TV, a novela Metamorfose, se eu não me engano, de 2004.
Gisele Bündchen foi convidada para interpretar Erika, porém a modelo recusou por não ter interesse em ingressar na televisão, uma vez que isso a acarretaria em meses longe das passarelas. Letícia Birkoyer ficou com a personagem. Carolina Oliveira foi convidada pessoalmente pelo autor para viver Sabina, que alegou que ela não era uma criança que interpretava de forma, entre aspas, adultizada. Porém, a direção da emissora vetou a escolha, uma vez que os atores que interpretariam os pais da personagem, Cláudia Abreu e Henri Castelli, eram loiros e caucasianos, enquanto a atriz tinha traços indígenas, deslocando-a para Páginas da Vida, novela seguinte. O autor chegou a cogitar Carla Dias e Cecília Dassi, porém as duas atrizes já tinham 16 anos, o que custaria ter que mudar toda a linha do tempo da trama. Após um teste com 10 atrizes mirins, Marina Rui Barbosa foi escolhida. Cacá Carvalho repetiu o personagem Jamanta, que já havia interpretado em Torre de Babel do mesmo autor. Alguns atores foram incorporados à trama na reta final. Nicolas Soren entrou no dia 8 de março de 2006 para interpretar o agenciador de modelos Ciro, pai de Érica e que se envolve com Giovanna. Marcos Palmeira entrou no dia 31 de maio de 2006 para interpretar Gilberto, um delegado que investiga a suposta morte de Valdete e as amações de Bia, se aproximando pela personagem de Cláudia Abreu. Com ele também veio Marcela Valente, que deu vida a Cris, filha de Gilberto, e que atrapalhava o romance com Vitória. Em janeiro de 2006, Fernanda Montenegro passou por alguns problemas de saúde e teve que se afastar da novela, sendo explicado na história que sua personagem foge uma falsa morte quando seu carro cai no barranco e explode. As gravações das cenas do acidente de Bia começaram no dia 9 de janeiro e demoraram 5 dias para se encerrar, devido à complexidade de registrar todos os detalhes. Na mesma época, a trama sofreu outra baixa, uma vez que Glória Pires contraiu hepatite e precisou ficar afastada durante 3 semanas, fato este que foi explicado como se a personagem tivesse sido internada numa clínica após ficar imensamente abalada pela suposta morte trágica da avó, fazendo com que o autor trouxesse os núcleos paralelos para o centro das atenções e transformasse o casal de Cláudia Raia e Reinaldo Gianecchini como principal temporariamente. Glória retornou à trama em 7 de fevereiro, já Fernanda apenas em 25 de abril. Isso foi um caso curioso, porque a Fernanda Montenegro tinha saído da novela, e a personagem da Cláudia Abreu, né, a Vitória, tinha sido esfaqueada na cadeia, então o protagonismo daquela época seria focado na Glória Pires. Porém, ela acabou pegando hepatite, teve que ficar internada, esse tipo de coisa, repouso. E o protagonismo ficou com a Cláudia Abreu e o Reinaldo Gianecchini. O Silvio de Abreu foi muito esperto em realçar os núcleos de humor. E também com o André. A história do André foi bem mais desenvolvida durante esse período. Foi a última telenovela de Gianfrancesco Guarnieri, que começou a ficar doente logo após o início da trama, e seu personagem teve que ser diminuído até que em 2 de junho o ator foi internado, não retornando às gravações até o fim da telenovela. O ator esteve desde o início das gravações bastante debilitado, aparecia sempre sentado e tinha pouco texto, para não exigir demais dele. As cenas de seu personagem Pepe, o diretor de teatro, eram gravadas no Teatro Oficina de José Celso Martins Correia, na região central de São Paulo. Como forma de homenagear o desfecho, né, do personagem, Silvio de Abreu fez com que o personagem Murat, amigo de Pepe, falar com ele ao telefone no último capítulo. Gianfrancesco viria a falecer em 22 de julho, 3 semanas após o fim de Belíssima. A ideia inicial de Silvio de Abreu era ter Sônia Braga, Glória Pires e Edson Celulari nos papéis de Bia Falcão, Júlia e André. Sônia seria a mãe de Glória, uma brincadeira com a novela Dança e Dez, de 1978, escrita por Gilberto Braga, na qual as duas viveram mãe e filha. Mas como Sônia não pôde aceitar o papel, o autor mudou o perfil dos personagens, e Marcelo Antoni foi escalado para fazer André. Depois, a Sônia Braga aceitou fazer Páginas da Vida, que foi a sua última novela gravada por inteiro aqui no Brasil. Em participação especial também, não me lembro dela ter feito novela depois de Páginas da Vida. Eu lembro dela ter feito uma série, que foi As Cariocas, mas só isso mesmo. Brasileira, no caso. Depois ela fez vários filmes internacionalmente.
Silvio de Abreu homenageou os áureos tempos do Teatro Revista dos anos de 1950, através de um espetáculo exibido no último capítulo da novela. O show, comandado pelas personagens Guida Guevara e Meli Montilla, contou com a participação das ex-vedetes Virgínia Lane, Dorinha Durval, Merli Marley, Esther Tarciano, Anilza Leone, Heloína, Elizabeth Gasper, Rosinda Rosa, Brigitte Blair, Lia Mara, Lilian Fernandes, Teresa Costello, Vitória Régia, Maria Quitéria, Maria Pompeu e Lídia Hilda. O espetáculo tinha roteiro de Gigi e direção do falecido Carlos Manga, que participou da novela desempenhando o papel dele mesmo. E a atriz Iris Bruzi, que era intérprete da Guida Guevara, já havia interpretado uma vedete na novela Jogo da Vida, escrita por Silvio de Abreu, apresentada em 1982. A trilha sonora da novela conta com músicas de grande sucesso, como Ai 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 de Vanessa da Mata. Se você quiser eu vou te dar um amor desses de cinema. Não vai te faltar carinho. Então Me Diz de Simone Bittencourt. Então me diz, nada é tão triste assim. Sina de Djavan. Pai e mãe, ou de mina, coração, desejo e sina. Dor Elegante de Zélia Duncan. Um homem com uma dor é muito mais elegante. E Coisa Mais Linda, interpretada por Gal Costa. Coisa mais bonita é você assim. Enquanto na internacional também conta com grandes sucessos como You're Beautiful de James Blunt. My life is brilliant. E The Blaues Daugeten de Damien Weiss. And so it is, just like you said it would be. Que é a versão internacional da música Então Me Diz, que ambas foram temas do casal Júlia e André. Então Me Diz foi por um tempo e depois acabou entrando a versão internacional. Na época era CD ainda e a novela teve outros 2 CDs lançados, além da trilha sonora nacional e internacional. Tem a trilha Fashion B e a instrumental. Se eu não me engano, as músicas gregas não chegaram, que tocavam na novela, não chegaram a ter um CD específico. Falando em música, tem uma chamada de simulação da reexibição de Belíssima, que foi lançada em 2016 e 2017, num canal que eu gosto muito, que é o Rede Rafas, que inclusive toca a Você é Linda do Caetano Veloso e a Ai 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 da Vanessa da Mata na chamada. E ela ficou bem melhor do que a chamada exibida originalmente pela Globo, não vale a pena ver de novo. Que parece que a Globo joga no dado as chamadas boas pro Vale a Pena Ver de novo, que eu não fazendo. Falando, essa eu vou fazer chamada boa, essa não. Que, assim, de novelas que me viram na cabeça, né? Tiveram chamadas ótimas. Foi O Rei do Gado, Anjo Mal, na sua segunda exibição. A Senhora do Destino, Por Amor com os atores, né? Tanto em Senhora do Destino, tanto Por Amor os atores, né? Da novela falavam. Laços de Família teve uma divulgação ótima também. Mas agora, Celebridade... Teve, que eu me lembro, só 2 chamadas. E a novela começava na segunda. As chamadas começaram a ser veiculadas na quinta-feira passada, né? Quinta-feira passada, da estreia da trama. Cheias de Charme também, não gostei muito da chamada. Avenida Brasil, um pecado aquela chamada de Avenida Brasil. Um pecado imenso. Belíssima. Teve muita divulgação? Teve, mas as chamadas eram péssimas. Então fica ali no meio termo. Belíssima foi o primeiro trabalho de Glória Pires e Tony Ramos juntos na televisão. Os dois já estavam escalados para a novela quando filmaram o filme Se Eu Fosse Você, de 2005, escrito e dirigido por Daniel Filho. Grande sucesso de público, crítica e audiência, Belíssima manteve o suspense até o capítulo final. Para despistar a imprensa, Silvio de Abreu chegou a divulgar o último capítulo
chegou a pensar em divulgar o último capítulo com desfechos alternativos. Cláudia Abreu revelou que só veio a saber que sua personagem era filha de Bia Falcão na última semana da novela. Tudo para manter o clima de suspense e mistério. Sim, spoiler, já era. Glória Pires contou que para manter o suspense sobre o desfecho da trama, ela e Tony Ramos só receberam o texto do último capítulo da novela no avião, quando embarcaram para gravar as cenas finais na Grécia. Segundo a atriz, ela só teve acesso às cenas em que sua personagem Júlia participava, assim como Tony Ramos e todo o elenco. A novela teve como média geral em sua exibição original nos anos de 2005 e 2006 48,42 pontos no Ibope, quando a meta do horário era 45. Ela foi exibida com 208 capítulos entre as novelas América e Páginas da Vida. Em sua primeira e única exibição, Vale a Pena Ver de Novo, nos anos de 2018 e 2019, ela teve média geral de audiência de 13,71 pontos no Ibope, quando a meta do horário era 15. Ela foi exibida entre as novelas Celebridade e Cordel Cantado. Em junho de 2019, a trama foi cotada, de 2009, perdão, a trama foi cotada para substituir Senhora do Destino, não Vale a Pena Ver de Novo. Porém, a emissora desistiu da reexibição da trama por razão da censura que o Ministério da Justiça estava impondo. A telenovela, durante sua reexibição, não Vale a Pena Ver de Novo, não foi levada ao ar durante os dias 27 de junho de 2018, devido à transmissão do jogo Brasil e Sérvia, terminado com a classificação da seleção brasileira. 3 de julho de 2018, com a cobertura do jogo Colômbia e Brasil pelas oitavas de final, encerrando com a vitória da seleção inglesa nos pênaltis. Dia 6 de julho de 2018, com a exibição das quartas de final entre Brasil e Bélgica, terminando com a vitória da seleção belga. E em 11 de julho de 2018 também com a transmissão da semifinal entre Inglaterra e Croácia, terminando com a inédita vitória do time croata e sua classificação para a grande final, ambos pela Copa do Mundo de 2018. Dando agora uma opinião sobre a novela, eu só pude acompanhar Belíssima em sua exibição, não Vale a Pena Ver de Novo. É claro, em 2006 eu tinha somente 2 anos, então não iria lembrar de muita coisa. 2005, no caso, né? Só tinha 1 ano, então não podia lembrar de muita coisa. Mas é o seguinte, Belíssima é um problema sério, porque ela foi extremamente divulgada como substituta de Celebridade, não Vale a Pena Ver de Novo, por ser escrita por Silvio de Abreu. E teve coletiva de imprensa, coisa que nunca tem com novela, que é reexibir, não Vale a Pena Ver de Novo. Tiraram a dona Fernanda Montenegro do conforto da casa dela para ir num, sei lá, num espaço, num centro aí, para dar entrevista sobre a personagem dela de 15 anos atrás. Não achei isso muito correto. Fora que teve o boicote à celebridade, que cortaram a celebridade toda para justamente Belíssima vir mais rápido, enquanto Belíssima foi exibida praticamente na íntegra. Então achei isso muito, muito injusto. Porque o fracasso de Celebridade não se justifica em da trama ser ruim e tal. Porque Celebridade substitui o Senhora do Destino, que foi uma das maiores audiências do Vale a Pena Ver de Novo na década de 2010. Acho que a quarta ou terceira maior audiência por aí. E ela terminou em dezembro. E na época de horário de verão. Todo mundo sabe que novela estreando assim, época de festa e no horário de verão, nunca dá certo assim. E foi o caso de Celebridade. A novela começou mal e terminou mal, infelizmente. E Belíssima chegou como um bote salva-vidas. Só que esse bote salva-vidas acabou afundando cada vez mais a audiência do horário. Falam, né, justificam muito, né, do caso por conta da Copa do Mundo. Ela foi muito prejudicada, né, muitas vezes ela não foi exibida. Até por conta também dos jogos da Liga dos Campeões da Europa. Mas aí que tá. Belíssima recebia muito bem dos jogos da Copa do Mundo. Muito bem mesmo. Digamos que, não sei, Portugal, Espanha. Belíssima recebeu audiência de 25, entre 25 e 30 pontos. Portugal, Espanha foi o primeiro jogo do grupo B da Copa do Mundo de 2018. Digamos que, dando exemplo, tá? Recebeu 25, 30. Acabou Portugal, Espanha, vai para Belíssima, a audiência cai para 15, 14, por aí. Tanto que numa tentativa desesperada de aumentar a audiência, né, os narradores e os comentaristas começaram a conversar, né, sobre a novela durante as transmissões. Tanto que o Luiz Roberto, né, um dos grandes narradores da TV Globo, sempre lançava todo dia que tinha babado forte em Belíssima, frases inesquecíveis de narradores. O mesmo caso foi o Galvão Bueno com Em Família, na Copa de 2014, que ele falava do ciúme doentio de Laerte, né? Do nada ele lançava do ciúme doentio de Laerte, e o Luiz Roberto do nada lançava que tinha babado forte em Belíssima. Mas nada adiantou, a novela foi um fracasso, vale a pena ver de novo.
Mas o problema é que, pra mim, novela pra ser exibida, novela pra ver de novo, tem que ser aquela novelinha assim que você pode deixar de assistir um dia. Tipo, você pode deixar de assistir um dia que não vai fazer falta assim o capítulo. Porque, se você for ver, são novelas justamente assim que fizeram sucesso nessa última década, que foi o caso de Senhora do Destino, Etamundo Bom, sucesso estrondoso, Laços de Família agora tá fazendo sucesso, Cordel Cantado, Cheias de Charme. São novelas que você pode deixar de ver um capítulo ou outro, mas que você irá entender a história. Agora, Belíssima são detalhezinhos que, se você perder uma semana de novela, você vai acabar se perdendo. Principalmente em relação à trama principal, né? Que tem ali a Bia, o André, a Júlia, o Nicos e a Vitória. Você tem que ficar muito bem atento aos detalhes. Uma coisa que isso é característica das novelas do Silvio de Abreu. Mas para ser exibida assim, não vale a pena ver de novo, acho bem complicado. Tanto que ela foi a única novela mais recente do Silvio de Abreu que foi reprisada, né? Recente, entre aspas, porque Passione não foi reprisada, Guerra dos Sexos não foi. Falamos assim da década de 2000, tá? Só foi Belíssima, porque... Qual que ele escreveu depois antes de Belíssima? As Filhas da Mãe não foi reprisada. É muito ruim a novela, não tem como ser reprisada. Belíssima foi, Passione não foi, e o remake de Guerra dos Sexos também não foi. Nesse meio tempo ele foi supervisor de algumas novelas, como Eterna Magia, Sete Pecados, Beleza Pura, mas como autor principal foram essas mesmo. Belíssima acabou sendo reprisada justamente por ser do Silvio de Abreu e por eles acharem que ele ia alavancar a audiência do Vale a Pena Ver de Novo. Porém, quem alavancou mesmo a audiência do Vale a Pena Ver de Novo foi a novela seguinte, né? Foi Cordel Cantado, que reprisada de forma bem enxuta, e ela começou a sequência de novelas explodindo na audiência do Vale a Pena Ver de Novo, né? Começou o Cordel Cantado, aí foi para Por Amor, Avenida Brasil, Etamundo Bom e agora Laços de Família. Ambas com audiências acima da média geral, né? De audiência acima da média, conquistando o público de casa de verdade. Mas assim, não tenho nada contra a Belíssima. Pra mim, a história pessoal. Se na época eu fosse nascido, eu iria acompanhar fielmente no horário das 9. Né? Mas, assim, tava todo mundo muito bem. A Bia Falcão é, sim, uma das grandes vilãs da história da teledramaturgia brasileira. A Fernanda Montenegro estava impecável no papel. Ela e sua incrível parceria com o Silvio de Abreu, né? Começou lá atrás em Guerra dos Sexos, na primeira versão de Guerra dos Sexos, quando ela não fazia novela direito. Foi o Silvio de Abreu que deu aquela empurradinha para ela começar a carreira na televisão. Ela era mais do teatro. Ela e o seu Paulo Altran, né, que justamente protagonizaram a primeira versão de Guerra dos Sexos. Todo mundo muito bem mesmo. Mas o grande destaque da novela é, sim, a Fernanda Montenegro. Tanto que quando ela foi, né, quando a personagem dela supostamente morreu na trama, muita gente nas redes sociais na época, rede social da época / Orkut, pediram a volta dela e tal. Isso acabou acontecendo de forma bem, entre aspas, plausível. Mas, bom, por eu acompanhar fielmente, agora eu posso dar, né, uma nota mais assim... com minhas justificativas para a novela. Dia muito bom, mediano, ruim, muito ruim. Ela é boa. Falou muito ruim, é boa. Assim, que não me chama muita atenção, de verdade. Porém, ela acabou fazendo sucesso. Como eu já disse, se eu estivesse na época, eu iria acompanhar tranquilamente. Na época da exibição original, porque até porque ela não foi muito atrapalhada, igual ela foi, não vale a pena ver de novo. Mas, né, não é tão boa como muitos acham. Tanto que isso explica o fracasso dela, não vale a pena ver de novo. A audiência foi menor ou igual à de Celebridade, a média geral, no caso. Esse foi o vídeo sobre Belíssima. Agora nós vamos para algumas atualizações do canal Viva. Para quem não sabe, a próxima trinca de novelas, que serão exibidas no canal Viva, né? Será, no lugar de Chocolate com Pimenta, virá A Viagem. No lugar de Sassaricando, virá O Salvador da Pátria. E no lugar de Mulheres Apaixonadas, A Cor do Pecado. Essas três já estão confirmadas pelo canal Viva. Porém, nessa última semana, saíram algumas notícias de que Locomotivas, novela de 1977, iria substituir O Salvador da Pátria no horário da tarde, que o Viva já consolidou como horário de novelas mais antigas, desde a exibição de Selva de Pedra, do remake de Selva de Pedra, se não me engano. Locomotivas, primeira novela das 7 a ser totalmente gravada e exibida a cores,
é de 1977, é bem antiguinha. Seria a novela mais antiga a ser reprisada no canal, ocupando o posto de Dancing Days, que foi exibida. E ela foi exibida em 2014, 2013, ela foi exibida originalmente em 1978. E Pai Herói, né, que é de 1979 e foi exibida em 2016. Então, Locomotivas iria entrar no Arco Salvador da Pátria e Cara e Coroa iria entrar no lugar de A Viagem, novela da década de 90. Locomotivas e Cara e Coroa são as novelas dentre as 10 mais pedidas para ser reprisadas no canal Viva. A Cristiane Turrão tá reinando, né? Porque ela tá no Mulheres Apaixonadas, vai entrar no É a Viagem e capaz de entrar no lugar, capaz de entrar em Cara e Coroa, né? Se Cara e Coroa for mesmo exibida, ela estará lá, fielmente. Aí Cara e Coroa iria entrar no lugar de A Viagem. Porém, essa notícia não foi confirmada pelo canal. Ela teve uma notícia da colunista Patrícia Kogut. Então, é aquilo. Essas duas novelas podem realmente estar no radar do Viva, porém o Viva, né, sempre muda muito as suas novelas. Foi o caso de Brega Estilo, que foi anunciada uma vez, anos e anos atrás, e não foi exibida. Tititi foi anunciada para ser exibida esse ano, acabou de última hora, não sendo exibida simplesmente. Força de um Desejo já foi anunciada. Pecado Capital, o remake de Pecado Capital, foi anunciado 2 vezes. Lua Cheia de Amor, Pátria Minha, Roda de Fogo, Jogo da Vida, todas essas já anunciadas pelo Viva e que não foram reprisadas, então a gente tem que ficar de olho. Outras novelas que foram anunciadas como supostas reprises no Viva foram Beijo do Vampiro, Sonho Meu e Era Uma Vez. Essas são novelinhas mais dedicadas ao público infantil, então provavelmente elas serão ali para consolidar o horário de manhã de exibição de novelas, que começou com Estrela Guia, novela da Sandy, depois veio com Caça-Talentos, a novelinha da Angélica, e agora tá com a Malhação 2008. Aí depois vira a sequência, né? O Beijo do Vampiro, Sonho Meu e Era Uma Vez. Porém, não se sabe se o Viva irá abrir outro horário de novela ou irá exibir essas 3 consecutivamente no horário de manhã mesmo. Só aguardar para ver. E agora, notícia boa também sobre a volta das novelas. Amor de Mãe irá voltar de forma inédita à televisão no dia 8 de março de 2021. Um Lugar ao Sol, substituta de Amor de Mãe, entrará no ar no dia 5 de abril, a partir do dia 5 de abril. E o tão esperado remake da novela Pantanal irá entrar ao ar já no dia 4 de outubro de 2021. Estava com muitas especulações de que o remake de Pantanal tinha sido adiado, né, somente para 2022, que é a novela do João Emanuel Carneiro viria depois de Um Lugar ao Sol, mas essa data já foi confirmada pela TV Globo. Então, muita gente está perguntando por que Amor de Mãe não volta agora. Por que Amor de Mãe não vai voltar agora? Por quê? Ela irá voltar a ser exibida com poucos capítulos, 21 ou 22 se eu não me engano. E Um Lugar ao Sol, as gravações retornaram somente semana que vem. Então se ela voltar, sei lá, agora em dezembro, não teria material suficiente para Um Lugar ao Sol entrar logo após Amor de Mãe. Justamente por causa desse pouco tempo, as gravações estão sendo muito rigorosas em relação eu ia falar regulamento, mas não é regulamento, ao distanciamento social, essas coisas, uso de máscara e tal. Tanto que o Silvio de Abreu falou que estão sendo gravados por semana somente 2, 3 capítulos. Antigamente era gravado 6 por aí. Então o ritmo tá bem lento mesmo, mas vamos esperar. Lembrando que no horário das 9 da Globo está sendo exibida atualmente a novela Força do Querer. O vídeo de hoje fica por aqui, agora a gente se encontra na próxima quinta-feira com um vídeo de curiosidade sobre a novela O Salvador da Pátria, que nessa sim já foi confirmada que entrará no ar no Viva. E agora a gente se encontra em relação especiais, vídeo de curiosidade, no dia 3 de dezembro, com o especial dos 30 anos de exibição original da novela Lua Cheia de Amor. A gente se encontra numa próxima, um forte abraço, saúde!